Fala galera, beleza? Pintou o vídeo no canal e é um vídeo bacana. A gente vai falar um pouco aí sobre retentativas de erro. O que seria a retentativa de erro? Lembra aquele probleminha quando a gente tem uma API que a gente conecta e ela funciona hora sim, hora não, e a gente acaba que acontece um timeout ou alguma coisa do gênero e a gente não faz alguma tentativa para isso, então a gente tem o nosso usuário fica lá aguardando alguma mensagem, ou dá uma mensagem de erro para ele. Então a gente vai apresentar para vocês essa biblioteca, a biblioteca chamada Poly, é uma biblioteca de resiliência. Ela veio para dar o suporte para a gente aí nesses aspectos, onde a gente tem uma possibilidade de tratar esse retorno, esse erro da melhor forma possível, ou seja, aguardando para uma nova execução, ou desviando para um novo fluxo, ou alterando algum conteúdo que é tratado dentro dessa execução. Vamos lá, vamos dar uma olhada no Poly. Então tem a sua documentação, né, dentro do GitHub, conforme está sendo apresentado aí para vocês, né. Então ele fala ali que é a biblioteca, né, .NET de resiliência, né, principalmente para tratar essas questões aí de erro. Então ela está disponível aí a partir da Standard 1.1, da .NET Core 2.2 e assim por diante. Então abaixo aí da documentação do Poly, ele explica como que é instalado, né, dentro do Get, né, então você pode acessar também do Wizard ou rodando o comando também de instalação. Ele possui vários métodos aí para tratar cenários diversos, então a gente vai explorar alguns deles, não todos, até porque o vídeo também não ficar muito extenso, que a ideia realmente aí é dar uma introdução aí, uma foto de conceito para vocês saírem utilizando essa brilhante, essa maravilhosa ferramenta aí que é o Poly. Bom, ele tem aí o retry, né? Tem o circuit break, timeout, o break head isolation, rate limit, cache, fallback e o policy wrap. Então a gente vai abordar alguns deles, cada um é para uma determinada situação específica. Dentro de alguns tem várias formas de você tratar sua manobra aí de falha, né? Seja através de alguma requisição, você consegue tratar através de status code, domínio de sessão tratada. Então, assim, tende a N possibilidades de você validar aí algum retorno falso positivo aí da sua chamada. Bom, para a gente validar alguns desses cenários, eu fiz uma brincadeirinha dentro da nossa solution de tiro curto. Vocês podem acessar lá o GitHub e procurar lá por Schema, vocês vão encontrar lá todos esses fontes disponíveis, inclusive esse do uso do Poly. Basicamente a gente vai fazer a inclusão aí do NuGet, né? Então acessando esse botão direito aí do nosso projeto, Manager NuGet Package, e aí vocês vão lá pesquisar por Poly. O primeiro que aparecer lá da maritaquinha é esse mesmo. Então ele já fala aqui quase a mesma coisa que tem na descrição lá do GitHub, né? E a gente vai incluir esse cara aí. No nosso Program CS, lembrando que esse projeto aqui é um console application, e eu vou explicar para vocês aí três formas de fazer o uso do Poly. Uma com retry, outro com wait and retry e o outro com fallback. Eu deixei aqui também anotado alguns outros, se vocês quiserem aproveitar a solution para poder brincar com as outras opções também. Mas as mais comuns são essas aqui que a gente vai exemplificar. Bom, coloquei aqui um console writeline dizendo seja bem-vindo, né, na nossa aplicação. A gente vai rodar aí os nossos três exemplos. Nosso primeiro exemplo, eu estou criando aqui uma política, né, da nossa regra, né, de tratamento de erros. Dentro dessa política eu estou dizendo que eu vou fazer uso do handler result, onde o meu retorno, que vai ser um HTTP response message, eu vou fazer alguma validação no sentido tipo, se o meu resultado .statuscode for igual a not found, ou seja, se for ok, 200 ok, outro tipo de status code vai passar. Mas se for especificamente o status code 404, que é o not found, né, ele vai entrar dentro do meu bloco de exceção. Então, dentro do meu primeiro uso aqui do Poly, né, eu estou fazendo uso do retry. Então, se ele atender essa condição aqui, eu vou tentar por 3 vezes, né?
E ele, a cada ciclo, a cada iteração, eu coloquei aqui para logar uma mensagem, né? A iteração 1, 2, 3, 4. E aí, com isso, eu criei a minha regra. Feita a minha regra, eu vou, através desse comando, na regra.execute, também tem a forma síncrona de rodar, eu vou passar aqui dessa forma, né, minha instrução, chamando o meu método. Então, eu criei uma classe chamada Logic01 e eu vou chamar uma API passando um parâmetro que seria o meu CEP. Deixa eu mostrar para vocês como ficou a classe Logic1. Bom, dentro da minha lógica 1 eu tenho um método estático aqui, onde eu retorno no meu HTTP response. Lembra que eu faço lá a comparação com o NotFound. Recebo como parâmetro uma string, no caso o CEP, né? E aí eu faço uso aqui do HTTP client para poder forçar uma chamada externa. Eu estou tentando bater lá na via CEP, então eu passo lá meu base address via CEP. Então eu estou limpando meu cabeçalho, que não precisa ter nada, e estou dizendo que é um request, né, do tipo JSON. Deixei que um CEP funcione, que é o Praça da Sé, mas eu vou passar um CEP que eu estou recebendo como parâmetro. E neste caso eu estou passando uma sujeira só para poder forçar um retorno dessa API. Através do client getAsync, né, ele coloca um getAwaiter e getResult, que é para guardar o retorno e me dar o resultado. E eu faço um task from result que eu estou mandando, como é uma task, né, eu estou mandando para quem consome esse retorno. Voltando aqui no nosso program, o meu retorno ele é capturado através dessa política. Se atender essa condição, ele vai entrar nesse bloco que vai exibir essa mensagem e vai tentar novamente. Então ele vai fazer isso por 3 vezes. Vamos dar uma olhada ver como ficou essa brincadeira aqui. Lembrando que eu estou passando um CEP irregular, então sempre ele vai dar um erro, dar um erro, dar um erro, e como ele vai atender as 3 condições, ele vai sair fora. Deixei sem breakpoints para a gente ver logando direto no terminal. Passou 1, passou 2, passou 3. E é isso, finalizou. Então, nosso primeiro bloco de instrução usando poly, com tentativas sequenciais, ele funcionou. Qual que é o próximo passo agora? A gente vai fazer a mesma lógica, uma lógica bem semelhante, só que agora a gente vai usar o método aqui, wait and retry, ou seja, a gente vai esperar um tempo para tentar de novo. Então aqui eu vou tentar 3 vezes, a cada vez eu vou aumentando aqui o meu tempo. Então a primeira vez a cada 1 segundo, a segunda vez a cada 2 segundos, a terceira vez a cada 3 segundos. Por que isso? Às vezes eu já consegui obter resposta dentro de um segundo, às vezes é uma API muito lenta do governo, não sei. Então eu coloco essa regra, ele tenta 3 vezes com intervalo aí nesse tempo. Se não vier retorno, então realmente tem uma falha, ou às vezes se demorar um pouco mais, a minha condição vai conseguir atender e eu vou conseguir obter o resultado esperado. Eu mudei um pouco aqui a lógica do meu método para ficar parecido. Então no primeiro caso a gente está fazendo uso de API. Na segunda classe de lógica eu simulei aqui talvez um envio de um arquivo. Então na verdade não faz nada de envio de arquivo, eu só forço aqui um parse de um texto para int 16. Ele vai lançar uma exceção e essa exceção é uma exceção de domínio exception. Esse domínio exception eu criei aqui uma classe, que é o domínio exceção, herda de exception, e eu coloquei uma propriedade chamada código. Então quando der alguma exceção, eu estou forçando o código correspondente a essa lógica que eu criei. O mesmo aconteceu aqui na lógica 1. Na verdade na lógica 1 não tem, eu fiz isso só na lógica 3. Então ele lança aí o código 2 e a minha condição para isso no wait and retry é a validação do código. Então assim, se meu handler for acionado por conta de um domínio exceção e se o código da exceção for 02, aí ele entra na minha regra do policy. Então da mesma forma eu criei aqui a regra, né? Tentar 3 vezes, a primeira a cada 1 segundo, a segunda a cada 2 segundos, a terceira a cada 3 segundos, exibindo aqui o passou. E
atendendo essas condições aqui do código 2. Se der código 3, ele não atende a política. Se for código 2, ele vai tentar aqui. Vamos avançar aqui. O primeiro ele lançou aqui exceção, né? Como eu estou lidando com exceção, se eu avançar para a terceira regra, ele vai, como é o console application, ele vai abortar a minha aplicação. Então aqui o que eu vou seguir com o sucesso dessa requisição. E com isso a gente tem a informação em nosso terminal. Passou 1, passou 2, na terceira eu dei como sucesso para não abortar o nosso console application. Então passou nesse cenário. Ele entrou aqui com 1 segundo, com 2 segundos, depois ele saiu fora. Já o nosso terceiro teste, que é o fallback, o que é o fallback? Eu tento uma vez em um determinado cenário. Se não der certo, eu faço uso de um cenário alternativo. Nesse caso aqui eu estou tentando enviar um SMS para um número, mas como se eu tivesse 2 números de celulares. Eu tento enviar para um número. Se não der certo, eu tento enviar para um outro número. Seria uma tratativa de fallback. Na verdade eu vou tentar enviar o arquivo para um repositório. Se não der certo, aí eu coloco ele numa fila para processar em outro lugar. Então é como se fosse uma estrutura com base em uma condição que eu faço uma outra ação diferente. Eu não fico martelando a mesma coisa. Nesse caso eu crio um objeto cliente com essa numeração de celular. Ele vai tentar fazer um envio de um SMS para esse número. Lá dentro eu estou só validando se o número é igual ao que eu estou passando. Se não for, ele vai dar uma exceção. Se der exceção, ele vai verificar se o core da exceção é 3. Se a exceção for 3, ele vai alterar o número de celular para outro e vai tentar enviar novamente. E aí, nesse caso, vai dar sucesso. Com isso, a gente consegue validar também essa outra política, no caso é o de fallback. Vamos lá. Bom, mostrando aqui a validação do telefone, eu coloco avançar, ele vai dar exceção, ele vai entrar novamente e vai dar sucesso. Então ele coloca lá, na lógica 3 passou, e o fim do nosso experimento aí com essa questão aí do poly. O poly é bem bacana, é bastante usado, praticamente na maioria dos lugares que eu trabalhei o pessoal faz aí o uso do poly para poder realmente fazer essa questão de retentativa, né? Principalmente com o nosso universo hoje tende a ter bastante uso de microserviços. Eles se comunicam entre si, nem todos rodam na maior maravilha do mundo, com todos os retornos possíveis e redondinho. Então, se a gente fazer o uso do poly, a gente reduz, né, esses problemas, seja de timeout ou de um retorno não esperado. A gente tenta novamente, ou aguarda, ou muda para um outro cenário. Ou faz uso também das outras políticas também, depois vocês podem dar uma estudada mais aprofundada, ou se vocês solicitarem aí no vídeo, a gente faz aí um outro vídeo também mais completo aí com o uso do poly. Então tem bastante coisa, a gente pode fazer questão do cache, né, memory cache lá, trabalhar com dados em cache, se o cache ainda está lá, se não está, aí tenta preencher o cache de novo. O timeout, né, então assim, demorou para responder, ou tipo, já coloca um tempo pequeno, não quero ficar esperando muito. O circuit break também é bacana, o bulkhead, então assim, tem outras opções bacanas aí de se trabalhar com poly, mas o mais comum é esse que a gente fez mesmo, que é a questão das esperas aí com base nos retornos. Bom, esse é um vídeo mais curto, é um vídeo introdutório, aí, uma POCzinha de conceito, lembrando que a ideia mesmo é fazer com que vocês busquem informação. Vocês conseguem obter também mais conteúdos aí no canal, só vocês acessarem lá. Se estiver curtindo também, dá aquele like esperto, faça com que a gente fique motivado aí, produza cada vez mais conteúdo para vocês aí. Lembre-se também que tem material de áudio também disponível aí no Spotify, através dos nossos bate-papos aí com vários profissionais aí do mercado, só profissionais tops mesmo. E é isso, pessoal, muito obrigado aí pelo seu tempo, por ter chegado até aqui, e até a próxima. Valeu!